Bom dia! Lembre-se que algumas decisões podem interferir na nossa vida e a de hoje vai interferir nos próximos 4 anos. Bom dia, Dr. Marcos. Bom dia. Hoje vamos falar então de oncologia renal, que poucas pessoas conhecem e sabem que existe, né? Não é verdade? Vitor, na verdade o câncer de rim ele é uma doença extremamente séria, mas ela é silenciosa. Existem, antes de nós falarmos do câncer, propriamente o câncer que nós chamamos de maligno, existem as doenças tumorais benignas. Por exemplo, o cisto. O cisto causa muita preocupação e às vezes curiosidade por parte da população, e as pessoas acabam vindo muito preocupadas muitas vezes no consultório, porque a pessoa acaba, através de um exame de ultrassonografia, descobrindo que tem algum tipo de alteração no seu rim, que é chamada de cisto. O cisto ele pode ser tanto um cisto sério, tumoral, mas pode ser um cisto simples, sem repercussão alguma na sua vida, que deve ser avaliado anualmente. Então este tipo de cisto é um cisto benigno, que não vai causar nenhum tipo de problema, que deve ser acompanhado anualmente em virtude dele poder ter algum tipo de mudança, seja aparecer alguma região sólida nesse cisto, ou de calcificação, ou até de aumentar o tamanho e ter um comprometimento do rim em virtude do seu crescimento. A grande maioria dos cistos simples não causam problema algum. São cistos bem redondinhos, lineares, com uma substância serosa dentro, como se fosse um líquido, uma água, e que não causa nenhum tipo de malignidade, de preocupação maior, e que nós vamos recomendar sempre um acompanhamento anual ou semestral, conforme a avaliação feita no momento com o paciente. Existem outras doenças benignas que também devem ser acompanhadas, como por exemplo chamado o angiomiolipoma. O angiomiolipoma é um tumor sólido, mas ele é benigno, e ele é acompanhado de uma avaliação ultrassonográfica. Quando é visto através do ultrassom, ele é visto uma substância, uma imagem hiperequárica, clara. Sim. Mas quando feita tomografia para identificar se aquilo pode ser um tumor, se pode ser alguma coisa mais séria, aí existem pontos de gordura no meio. Então é uma substância com gordura, uma substância sólida e vascularizada também. Neste momento é feito o diagnóstico diferencial, então que realmente aquilo é um angiomiolipoma. Muitas vezes somente através do ultrassom é visto. Ele é um tumor benigno, mas tem que ser acompanhado, porque com o crescimento, principalmente se ele tiver mais do que 4 centímetros, o comportamento dele pode ser um comportamento mais agressivo, né? Agressivo ao ponto de fazer um comprometimento da massa renal. E aí Sim. deve ser operado, retirado cirurgicamente ou feito alguma ação pelo urologista. E como será o tratamento oncológico quando envolve cirurgia? Dr. Jean Guterres, o senhor como urologista, qual seria a abordagem então nesse caso? A gente faz até 4 centímetros de extensão do tumor, a gente procura preservar o rim, então se tira parte do rim. E naquelas situações que tem um tumor maior de 4 centímetros, a gente retira o rim inteiro. O tratamento com quimioterapia, ele não funciona tanto, nem a radioterapia também? Geralmente o tumor renal, ele não tem resposta à radioterapia nem à quimioterapia. Ele é um tumor que responde só à imunoterapia, que é o interferon e a interleucina, e também a essas drogas alvos, aí, que é o sorafenib e o sunitinib. E no caso, a pessoa pode perder o rim com essa cirurgia? Sim, naquelas situações em que tu tem que tirar o rim inteiro, tira o rim para tirar o tumor junto, né? Até 4 centímetros a gente procura preservar o rim. Mais de 4 centímetros faz uma nefrectomia total, se retira tudo. E quando se preserva o rim, o restabelecimento da função renal, ele chega a quase que a totalidade? Sim, porque o outro rim ele assume a função daquele rim que foi retirado, né? Ele ocorre até uma hipertrofia do rim remanescente, ele aumenta um pouco de tamanho e o paciente consegue ter uma vida normal. E quais serão as dicas de prevenção? É com o senhor, Dr. Marcos. Antes de comentarmos sobre as dicas, é muito importante esclarecermos alguns pontos a respeito do câncer de células renais, que é conhecido como câncer maligno de rim. O câncer de rim, ele também é uma doença silenciosa.
é muito importante que se faça um exame de ultrassonografia anual para que se avalie se existe algum tipo de massa ou algum tipo de cisto suspeito e que deve ser avaliado de uma forma muito bem criteriosa por um especialista. Algumas vezes é necessário que se faça, quando um cisto é um cisto complexo, que existe algum tipo de suspeita, que se faça uma punção para avaliar se existe algum tipo de célula maligna ali. Hoje em dia já se fala em punção, anteriormente se tinha muito medo em fazer punção. Além disso, existem massas que, avaliando através de ultrassom, não se sabe muito bem se é ou não é um tipo de câncer. E aí, uma tomografia computadorizada pode resolver esse tipo de dúvida ou de suspeita. Assim, um diagnóstico realizado, a nefrectomia ou a retirada do rim pode ser feita e o paciente tem uma sobrevida, então uma vida muito bem normal, né? A sobrevida é muito boa, mas que deve ser acompanhada regularmente pelo especialista, além de um oncologista, para que se possa ter uma vida com qualidade. Dr. Jackson, no caso da oncologia, quais são as novidades hoje em relação a tratamento? Bem, Vitor, em relação à patologia renal propriamente dita, os tumores renais melhoraram muito nos últimos 3, 4 anos para cá em relação à abordagem de tratamento realmente, tá? A oncologia hoje permite que exista uma melhor qualidade de vida e uma melhor sobrevida no paciente que tem neoplasia de rim, como a gente chama, tá? Hoje a gente dispõe de algumas drogas novas no mercado, tá? São drogas que aguardam a liberação ainda para o Brasil, tá? E algumas já são disponíveis. Só o que limita, na verdade, é o fato de ela ser via oral em alguns planos de saúde, tá? Mas de qualquer forma, hoje a sobrevida do paciente com câncer renal melhorou muito nos últimos anos. Bom, Dr. Jackson, o diagnóstico precoce, ele ajuda vamos dizer assim, nessa prevenção e nesse diagnóstico favorável? Com certeza, Vitor. O diagnóstico precoce no paciente com tumor de rim, tá? Ele é fundamental para que se busque realmente o que a gente quer do paciente, que é a cura do paciente, tá? Então, o paciente que existe algum problema, alguma queixa específica, quer seja de um sangramento na urina ou uma dor abdominal, tá? Ele deve fazer a sua investigação, buscar saber o que está acontecendo com ele, tá? Dessa forma, ele vai poder encontrar a doença numa fase inicial, tá? Onde o tratamento cirúrgico, tá? É fundamental. Certo. E dessa forma existe realmente a possibilidade de cura desse paciente. Bom, Dr. Marcos, e as dicas, quais são? Uma vez que o diagnóstico é tardio, a doença já é uma doença mais séria. E aí um acompanhamento multidisciplinar com psicólogos, enfermeiros, nutricionistas e com o urologista e o oncologista são fundamentais. Então, Vitor, a principal dica quando se fala em cistos, em câncer de rim, é que o diagnóstico seja precoce. Então a pessoa deve fazer um exame de urina, um exame de ultrassonografia anualmente. Assim, através do exame de urina, você pode identificar se existe sangue na urina e você pode identificar também, através do ultrassom, este cisto, essa massa, que pode ou não ser um problema mais sério. É muito importante, então, né, doutor, que as pessoas tenham consciência de ter cuidado com elas próprias, né? Assim, é muito bom a gente tomar alguns cuidados, prevenir, para evitar problemas maiores, né? Claro, Vitor. Vamos fazer um diagnóstico precoce, que assim nós vamos prevenir e dar saúde às pessoas. Ótimo. Semana que vem vamos falar um pouquinho sobre doenças do aparelho geniturinário, não é isso, doutor? Isso, as disfunções vesicais, perder a urina sozinho, é muito importante falar sobre isso também.